Os dias difíceis que não impediram as pessoas de buscarem uma vida melhor. O texto que nós vamos compartilhar se encontra em Eclesiastes capítulo 7, o versículo 1 ao 29. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 ao 29. Eu vou ler apenas o versículo 2 e o 29. Versículo 2 e o versículo 29. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Versículo 29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, um Deus bom, Deus que tem cuidado de cada um de nós, Deus que tem sido a nossa companhia, que tem nos dado proteção e que tem nos feito andar firmemente em podermos prosseguir a nossa caminhada do dia a dia. E agora, Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando mediante a Tua palavra que nós lemos, nos dando o entendimento e a compreensão a qual nós precisamos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. O desejo por uma vida melhor é praticamente a vontade de quase todas as pessoas. Eu vou conversar com você sobre melhores instruções para uma vida melhor. Melhores instruções para uma vida melhor. Melhores instruções para uma vida melhor. A sabedoria pode tornar a vida melhor. É comum a todos nós sabermos o que devemos admitir quanto ao que achamos bom e o que achamos ruim. E sendo honestos, nós vamos admitir que é muito melhor ir a uma festa do que ir a um velório, a um funeral. Mas as palavras que nós temos do sábio Salomão, ele vai nos dizer o contrário. Ele vai nos dizer que a tristeza pode fazer muito mais bem ao coração do que o riso. A tristeza tem um efeito muito mais duradouro sobre o que faz rir, sobre o que faz sorrir, sobre o que faz regozijar. Embora nós entendemos que um sorriso, que um regozijo é um remédio que cura o coração partido, entristecido, mas nós sabemos que a tristeza é o alimento nutritivo que fortalece o homem interior. É preciso tristeza e risos para ter uma vida equilibrada. O sábio Salomão não está ensinando a ser masoquista, a gostar do sofrimento, mas ele está ensinando o que pode aprender diante do sofrimento. E precisamos fazer do tempo de sofrimento um tempo que seja
para o fortalecimento de cada um de nós. Uma vez que não tem como evitar o sofrimento, temos como aplicar esse tempo de uma forma em que possa trazer bons resultados para a nossa vida. Mas eu também quero te dizer que a sabedoria pode tornar a vida melhor, coisas melhores. Repreender é melhor do que elogiar. O elogio ele faz muito bem, porque vai mostrar aquilo que é bom ou o que é bonito na pessoa. Mas é importante nós entendermos que um elogio em que se trata tão somente de uma beleza é um elogio com dias contados. A beleza ela vai se desfazendo com o passar dos dias. É como se nós estivéssemos olhando para um arbusto verde e com o passar dos dias ele vai secando, secando e depois, se colocar um fogo, ele vai ser consumido e vai acabar. Da mesma forma, nós precisamos entender que os elogios relacionados tão simplesmente a uma beleza, ele é transitório. Nós precisamos colocar na nossa mente que existem muitos elogios relacionados à beleza, que uma vez ouvindo da pessoa que foi elogiada pela sua beleza, as suas palavras ou o seu modo de agir não condizem com essa beleza. Pode ter uma beleza exterior, mas por dentro, e o que sai para fora é totalmente diferente daquela beleza apresentável. É como se fosse um sepulcro onde se encontra tão somente restos mortais e nada mais do que isso. O elogio ele desaparece instantaneamente à medida em que a pessoa ela vai tendo as mudanças com efeito do tempo. E por isso nós precisamos entender que o elogio do homem, ou principalmente o elogio das pessoas sem entendimento, eles são de pouca duração. O elogio não faz mal para ninguém, mas se contentar com o elogio tão somente com a aparência externa, é contentar com muito pouco. Mas ainda, eu também quero te falar que a sabedoria pode tornar a vida melhor, coisas melhores. Longo curso é melhor do que o atalho. Olhando para os versículos 7 até o versículo 9, nós vamos entender de uma forma bem clara que a maneira mais fácil e direta pode não ser o melhor. E é isso que o sábio Salomão está mostrando, ensinando nos versículos 7 ao 9. Ele vai mencionar o suborno, ou alguns podem dizer de uma forma diferente, expressando como engraxar as engrenagens da justiça. É a maneira mais fácil de conseguir aquilo que se pretende.
Mas na realidade, o que nós estamos vendo é apenas a iniciativa de uma corrupção que se encontra no coração do ser humano. Um coração que já é corruptível. E por isso nós precisamos entender que o que é fácil não quer dizer que é o melhor. O que é fácil vai conduzir ao resultado esperado. O que é fácil quer dizer que vai alcançar o objetivo em termos de uma realização mais rápida. É melhor andar por um caminho mais longo do que pegar um atalho que vai comprometer o caráter humano. Mas eu também ainda quero te falar que a sabedoria pode tornar a vida melhor. Coisas melhores. Hoje é melhor do que ontem. É muito comum as pessoas analisarem os dias presentes com os dias passados. E muitos, ao analisarem presente e passado, começam a ter declarações que os dias anteriores foram e são melhores do que os dias presentes. É muito comum nós termos um parecer das pessoas dizendo que os bons velhos tempos ficaram para trás. E por que nós entendemos que as pessoas começam a sentir saudade do passado? É porque o presente está sendo de frustração, está acontecendo algo que não gostam, está acontecendo aquilo que não foi planejado, está acontecendo aquilo em que não se concorda, está vivendo aquilo que traz uma impaciência quanto ao que se espera de Deus. Por isso o passado, que possivelmente não foi tão bom como se tem saudade, passa a ser melhor do que os dias do presente. Mas eu quero te dizer que o melhor tempo é o tempo de hoje. É o tempo em que nós estamos vivos. É o tempo em que nós podemos prosseguir em andar para frente. Mas nós temos um outro ensinamento, melhores instruções para uma vida melhor. A sabedoria nos ajuda a ver a vida com clareza. Nós precisamos trazer para a nossa vida que o passar dos dias nos fazem pessoas mais maduras, pessoas mais experimentadas, pessoas que têm a capacidade de olhar para a vida na perspectiva em que se vê a perspectiva de Deus, da melhor maneira que podemos entendê-la. Quando temos a sabedoria de Deus para entender as perspectivas do próprio Deus, somos capazes de aceitar e lidar com as experiências da mudança de vida. A sabedoria nos ajuda a ver a vida com clareza, vendo claramente a respeito da riqueza. Versículos 11 e 12. A questão de valores precisam de seguir uma ordem. Ordem
quanto à sua duração, quanto ao seu proveito. A sabedoria, ela está acima da riqueza, porque ela não pode ser roubada, ela não pode ser perdida. Perder o valor da sabedoria é perder as condições de saber administrar o dinheiro e os bens. A sabedoria, ela deixa de ter valor uma vez em que nós valorizemos mais o dinheiro. Mas é importante nós entendermos que a sabedoria, ela pode levar uma pessoa à riqueza, enquanto a riqueza não pode levar ninguém à sabedoria, porque sabedoria não se compra. Sabedoria se pede a Deus e Ele, de um modo voluntário, dá àqueles os quais pedem. A pessoa que tem riqueza e não tem nenhuma sabedoria, ela desperdiça toda a sua riqueza, ela destrói, gasta inutilmente toda a sua fortuna. Mas quem tem sabedoria sabe como obter e usar a riqueza. Onde a riqueza pode comprar um abrigo temporário, aquele que tem a sabedoria que veio de Deus, aplicando na sua vida, tem um abrigo eterno. Comprar um abrigo temporário pode custar muito, mas tem um valor. Comprar um abrigo que pode proteger das tempestades da vida é tão somente com a sabedoria que vem do céu. Mas eu quero te falar que a sabedoria nos ajuda a ver a vida com clareza, vendo claramente a respeito da providência. O versículo 13 é muito confortável às pessoas terem aquilo que necessitam hoje, como também para muitos dias. Mas nós sabemos que o querer para hoje e para muitos dias custa mais do que somente ter o que é para hoje. Por isso nós precisamos entender que a melhor forma de viver é vivendo um dia de cada vez e tendo aquilo que é necessário para aquele dia. Viver tendo controle de todas as coisas, segundo o nosso querer e a nossa vontade, é muito fácil. Mas o que nos chama a atenção é nós sabermos que Deus, que sabe todas as coisas, conhece todas as nossas necessidades, e uma vez sendo necessário depender da providência de Deus, parece ser um tempo de sofrimento, parece ser um tempo de insatisfação, quando na verdade deveria ser um tempo de muita alegria, por nós entendermos que
Não somente as nossas necessidades estão entregues a Deus, mas a nossa própria vida está no querer de Deus. Nós não podemos compreender todas as coisas, enquanto que Deus não somente compreende, mas Ele já sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Por isso Ele faz com que todas as coisas possam colaborar para o bem daqueles que são chamados por Ele, que amam a Ele. Deus é o Deus da providência. Ele sempre vai providenciar o que é necessário para a nossa vida. Mesmo sem pedirmos, Ele já conhece e já providencia aquilo que nós precisamos. Antes mesmo de pedirmos, Deus já está nos atendendo quanto àquilo que nós precisamos. Mas é importante nós fazermos aqui uma diferença do que é necessário e do que é o querer do ser humano. Necessário é aquilo que você não pode ficar sem, enquanto que o seu desejo é aquilo que você escolhe para satisfazer a sua própria vontade. Tem muitas coisas que você pode entender que é da sua vontade, mas não é necessário. E por isso, mesmo que não tenha, não lhe fará falta. Mas eu quero te dizer ainda que a sabedoria nos ajuda a viver com clareza, vendo claramente sobre a adversidade e prosperidade. A insatisfação do ser humano acontece porque ele não sabe viver uma vida equilibrada. O ser humano, ele tem uma grande dificuldade em buscar uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada envolve ter bênçãos suficientes para nos manter felizes e fardos suficientes para nos manter humildes. É importante nós entendermos que você pode ter muito dinheiro, você pode ter estudado nas melhores escolas e faculdades, mas mesmo assim, nós somos chamados para viver e andar pela fé. É isso que nós precisamos em tempos de adversidade. Andarmos pela fé, não pelo que nós estamos vendo, não pelo que os nossos olhos nos fazem ver. Andar pela fé é estar certo daquilo que não aconteceu, mas que vai acontecer. É estarmos seguros que aquilo que nós aguardamos vai ser realizado. Mas isso se vive pela fé. E por isso a maneira correta de enfrentar a adversidade, mesmo tendo prosperidade, é através da fé. Mas ainda eu quero te falar que a sabedoria nos ajuda a ver a vida com clareza, vendo claramente a respeito da justiça e do pecado. Os versículos 15 ao 18 vai nos fazer pensar no que o filósofo estadista do século XVI, Francis Bacon, disse. Ele falou que a prosperidade é a bênção do Antigo Testamento. A adversidade é a bênção
do Novo Testamento. É importante nós entendermos que as bênçãos, elas são uma dádiva que expressam a bondade de Deus. Mas é justamente diante das dádivas, as quais mostram a bondade de Deus, também nos faz entender que é preciso considerar que o ímpio não tem vitória. O ímpio não tem vitória no decorrer dos seus dias de vida. Mesmo que ele entenda que está sendo vitorioso, mas é um grande engano, porque não é real. O ímpio ele pode entender que os seus longos anos de vida estão sendo de sucesso, bem-sucedidos, através daquilo que eles estão conquistando, através daquilo que estão amontoando de riquezas e bens, mas isso tem um prazo de validade, isso tem um prazo contado. Não poderão contar com toda essa riqueza quando Cristo voltar. Nós sabemos que a vitória, muitas vezes, ela precisa de muito tempo, ou longos tempos, e que nos faz enfrentar as dificuldades que exigem dias e mais dias, é estarmos firmados em Cristo Jesus. A vitória ao longo prazo está em Cristo Jesus. Jesus é o que nos conduz em vitória. E quando nós olhamos e queremos compreender o real sentido da vitória, a vitória está naquele que foi mais do que vencedor e nos faz mais do que vencedor. Os ímpios têm a sua recompensa agora, no presente ou nos dias atuais, mas vão perder a sua alma se não voltarem para Cristo e crerem nele e tê-lo como seu Senhor e Salvador. Mas eu quero também ainda te falar que melhores instruções para uma vida melhor, a sabedoria ajuda a nos preparar para enfrentar a vida com mais força. A sabedoria ajuda a nos preparar para enfrentar a vida com mais força. A vida com mais força para ter segurança. Hoje, o desejo de todas as pessoas é terem segurança. Mas uma segurança que vem à base da força. Uma segurança que vem à base de muros altos, grades com as suas pontas de lanças, cercas elétricas. É preciso nós termos segurança que vem através de uma sabedoria, através de saber como agir em conter o mal e vencer o próprio mal. Mas também a sabedoria ajuda a nos preparar para enfrentar a vida com mais força. A vida com mais força para persistir em ser melhor quando se vê pior. Versículo 20 ao 22. O grande medo do ser humano não é tão somente lidar com os imprevistos da vida. Não é tão somente saber que existem pessoas maldosas ou existem pessoas que estão voltadas para o ruim. O ser humano ele tem medo muitas vezes de olhar para si mesmo, chegar no espelho e olhar para si e ver a sua própria imagem, porque ela vai refletir aquilo que ela é. Se ela é uma pessoa ruim, a imagem que terá o reflexo de uma pessoa ruim, e isso amedronta a pessoa, e por isso é preciso nós entendermos que a vida com mais força, para persistir em ser melhor quando se vê pior.
É preciso entender que existe um Deus que pode fazer mudança e fazer das pessoas, por piores que sejam, uma pessoa melhor. Mas ainda há vida com mais força para encarar o que somos. É muito fácil nós dizermos que temos coragem para enfrentar o que não conhecemos. É muito fácil nós dizermos que nós temos coragem para enfrentar os gigantes da vida, mas é muito difícil para dizer que nós temos coragem de enfrentar a nós mesmos, os nossos medos, os nossos erros, as nossas imperfeições. Mas é preciso entender que há vida com mais força para encarar o que nós somos. Uma vez que nós erramos, precisamos entender que existe um conserto. Uma vez que falhamos, precisamos ter coerência para fazer o que é melhor. Por isso é preciso de força que vem através da sabedoria e não somente de uma força que se apresenta com inúmeros meios, dos quais a força do próprio homem. Mas nós precisamos da força que vem do céu para nos fazer encarar o que nós somos e ver que Deus pode mudar. Mas ainda há vida com mais força para assumir que muitas práticas são realizadas de acordo com a vontade humana sem estar de acordo com o entendimento de Deus. Quando nós olhamos o versículo 23 ao 28, nós podemos entender essa grande verdade. As pessoas, elas são muitas vezes precipitadas, têm um desejo do aqui e agora, e por isso analisam na forma do imediatismo. Estando bom agora, é o suficiente. Realizando a sua vontade agora, é o que está trazendo felicidade, mas esquece de parar e de pensar se aquilo que estão fazendo estão de acordo com o entendimento de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que pode ser o melhor para você e que pode te trazer a maior alegria, que pode te trazer a maior realização se estiver na contramão ao entendimento de Deus, não é bom, não é agradável, não é uma alegria real, enganadora, transitória, que depois vai se transformar em lamento, tristeza. E por isso é preciso a vida com mais força para agir com uma vontade que não esteja em desacordo com a vontade de Deus. Mas ainda a vida com mais força para fugir das ciladas preparadas. Está no versículo 29. Deus, ele fez o homem, colocou num lugar perfeito o homem que Deus havia formado com perfeição. Ali estava tudo perfeito. Deus, ele vai formar a mulher perfeita, coloca junto do homem perfeito em lugar perfeito. Mas é justamente nesse contexto de perfeição é que aquele casal conseguiu ser enganado pelas ciladas que estavam preparadas pelo diabo. Satanás enganou. E hoje não tem sido diferente. Satanás, ele tem feito com que aquilo que é ruim seja bom para um momento, mas as consequências são destrutivas, as consequências são dolorosas, as consequências se faz uma transformação em que tudo vira uma ruína, um montão de tristeza, de lamentos. Por isso, a vida com mais força para fugir das ciladas preparadas. Analise bem aquilo que lhe está sendo colocado na mente, aquilo que lhe está sendo oferecido.
Analise se é bom ao longo do tempo, se vai ser de êxito em cooperar com alguma coisa na sua vida. Mas fuja das ciladas preparadas. São armadilhas com o que atrai, mas que vai aprisionar, vai ficar encarcerado diante daquela cilada armada. O Senhor Deus seja bondoso para conosco e nos dê compreensão de tudo e de todos, para que não sejamos ignorantes, que sejamos pessoas com a sabedoria de Deus, que nos é dada por meio da sua palavra, e que também tenhamos o gozo no qual encontramos somente no Senhor. Que Deus lhe dê sabedoria para ver a vida de uma forma melhor. Eu vou orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo que nós tivemos para podermos compartilhar da tua palavra. O Senhor sabe que a nossa vontade é de uma vida melhor, mas é impossível termos uma vida melhor sem ter o Deus que pode fazer o melhor na nossa vida e através da nossa vida. Por isso, ó Deus, abençoe todas as pessoas que viram e compartilharam dessa reflexão, como aquelas também que irão ver, e que possam entender, ó Deus, que o Senhor pode fazer a vida de todos nós melhor. Que assim, ó Deus, o Senhor esteja nos abençoando diariamente e constantemente, em nome de Jesus. Amém.